Olá, pessoal. O nosso assunto é energia e nesta aula vamos falar sobre energia potencial elástica, que representamos por meio desta equação indicada por esta letra E, com o subscrito PEL de potencial elástica. Então, bora lá. Eu vou introduzir esse assunto apresentando um brinquedo que certamente você já deve ter utilizado, o pinball. Se você nunca brincou, olha, experimenta. Procura na internet que você encontre. É diversão assim garantida. A ideia desse brinquedo é que ele possui três botões. Esse botão, indicado pela figura, é o botão que utilizamos para lançar uma bolinha. E ali existe uma mola para fazer o lançamento dessa bolinha. Nas laterais existem dois outros botões, que acionam uma espécie de alavanquinha para não permitir que a bolinha caia na caçapa e que você perca a jogada. É interessante o negócio. E eu quero chamar a atenção de vocês para esta mola, que sofre uma deformação para lançar a bolinha. Agora, observem essa figura. Nós temos uma mola que sofre duas deformações distintas. Note, uma delas é comprimida, enquanto que a outra é esticada. E é exatamente isso que ocorre no pinball, com aquele botãozinho que comprime a mola para lançar a bolinha. Por meio desse exemplo, nós iniciamos o assunto: energia potencial elástica e as implicações que ela traz sobre as deformações. Energia potencial elástica, pessoal, é a energia que fica armazenada na deformação elástica. Observe que nessas deformações da mola, apresentadas nesse exemplo, o detalhe de que uma delas é comprimida, aqui tem esse número 1, enquanto que a outra é esticada, aqui tem o número 2. E o detalhe mais importante é que nos dois casos a energia fica armazenada na mola. Por isso, nós a chamamos de energia potencial elástica. Eu vou mostrar para vocês nessa aula como calcular essa energia potencial. No início, eu já mostrei a equação para calcular essa energia. Mas antes disso, eu quero falar sobre algumas coisas muito importantes para vocês entenderem melhor a equação da energia potencial elástica. Olhem, quando você empurra a mola, você está exercendo uma força sobre ela. Eu peguei apenas a figura em que a mola está sendo comprimida como exemplo. Observe este gráfico que eu coloquei ao lado da figura da mola. Ele mostra a evolução da força elástica durante a compressão da mola. Esse segmento no eixo vertical, representado pelo ΔX, corresponde ao deslocamento da mola quando ela é comprimida, quando eu empurro a mola. Ao estudar as deformações de molas e as forças aplicadas, um cientista chamado Robert Hooke, esse carinha aí da foto, ele verificou que a deformação da mola aumenta proporcionalmente à força. Ou seja, quanto mais força você faz, mais a mola deforma. Daí, ele estabeleceu uma lei, que nós chamamos de Lei de Hooke. Essa lei diz que a força correspondente a uma constante K vezes uma variável x corresponde à lei de Hooke. O K indica a rigidez da mola, o tipo da mola. Se essa mola é mais grossa ou mais dura, rígida.
E a unidade do K é o Newton por metro. E o X, que indica o quanto a mola deformou, ou seja, o seu deslocamento, utiliza a unidade metros. Então, para calcular a força numa deformação, nós usamos a lei de Hooke. Agora, pessoal, um outro detalhe é que a ação da força ao longo de um deslocamento, da compressão da mola, refere-se ao trabalho realizado. É isso mesmo. Você já ouviu essa minha aula? Você já viu essa minha aula? Trabalho de uma força. E este trabalho pode ser calculado pela área do gráfico. Isso mesmo. E aí, a gente calcula a área do gráfico, que tem essa forma retangular, nesse caso, né? Ou seja, qual é a fórmula como é que a gente calcula a área, né, de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Veja na figura. E olhem que interessante. A gente pega a força elástica que está na fórmula da área do triângulo e substitui pela fórmula da força elástica, da lei de Hooke, que é K vezes ΔX. O que está em vermelho, com destaque em vermelho. Agora olhem que legal. É exatamente a fórmula da energia potencial elástica, ok? A gente acabou de descobrir a origem da fórmula da energia potencial elástica. Olhem aí. Vamos comparar com a equação que a gente colocou lá no primeiro slide dessa apresentação. É exatamente. E a unidade da energia potencial elástica é o Joule. Então, para concluir, nós podemos dizer que essa energia potencial elástica ela é armazenada na mola por ação de um trabalho. Ou seja, essa energia é transferida de um corpo, ou melhor, de um outro corpo, como essa mão empurrando a mola, no nosso exemplo, para a mola. E outra coisa importante, a energia potencial elástica não é aplicada somente para a deformação de molas. Um carro, por exemplo, principalmente os mais modernos, eles são projetados para se deformarem quando ocorrem as colisões, as batidas. E essa deformação absorve a energia do impacto. Interessante, né? E é isso, pessoal. Assim nós concluímos essa aula, onde nós falamos sobre a energia potencial elástica e apresentamos a sua equação. Na próxima aula, nós vamos fazer um exercício para a gente poder treinar a utilização prática dessa forma. Então, um forte abraço, bons estudos, valeu!